Fala, Trailblazer, tudo bem com vocês? Mais um episódio da nossa terceira temporada, cheia de, ou melhor, recheadas de novidades aí para vocês. A gente vai trazer um tema muito interessante para vocês. Vocês já devem ter escutado falar de e-commerce agora, principalmente nesse momento de pandemia. E na Salesforce, sabe? Já escutou falar do Commerce Cloud? Ficou interessado aí? Fica ligado que a gente vai trazer especialistas aqui para abrir um pouquinho para vocês o que é essa solução lá da Salesforce. Eu, Felipe Moreno, vou ser o facilitador dessa conversa, juntamente com o Thiago Schmitz. Fala, Trailblazers. Guilherme Monteiro. Fala, galera. Tudo certinho por aí? Maravilha. E como sempre nos bastidores, Bruno Passos, Brunão, Tayan Guerra, o Tai e Rafaela Monteiro, a Fafá. E claro, também dando apoio, Laís Torres, Alalá. Mas antes, você já conhece a InnoLevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevel, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. Nossos convidados de hoje, isso mesmo, convidados no plural, trouxemos duas pessoas que mandam muito no assunto. Vai abrir um pouquinho o jogo aqui do Commerce Cloud para vocês. Nosso primeiro convidado é o Cláudio Salas. Cláudio atualmente é Senior Technical Architect lá na Salesforce. Ele possui uma bagagem muito grande também, que passou por outras instituições, CIT, Johnson Johnson, formado em gestão de tecnologia, também possui Master em Technology of Computer Software, possui certificações Salesforce, aí eu vou falar todas as certificações que ele tem aqui, B2B Commerce Dev, Market Cloud, Email Specialist, Admin, B2B Commerce Admin. Você viu que o cara aqui não tá para brincadeira, né? Nossa segunda convidada é a Juliane Lopes. A Ju atualmente ela é arquiteta de soluções sênior de Commerce Cloud lá na Salesforce também. Ela também já passou por grandes empresas como o Vtex, Mercado Livre. Ela é formada em engenharia industrial e administração de negócios. Também possui certificações B2B Commerce Admin. Sejam muito bem-vindos aí, Cláudio e Ju. Prazer, galera. Muito bom estar aqui. Olá, muito bom. Vamos lá. Maravilha. Antes da gente começar aqui um pouquinho da nossa entrevista, como de praxe já, a gente vai pedir para vocês deixarem, cada um deixar uma música para os nossos ouvintes. Essa música vai estar disponível lá na playlist do nosso Spotify. Quando você terminar de escutar esse episódio aqui, vai lá na playlist, dá uma conferida nas músicas de não só do Cláudio e da Ju, como de todos os convidados que já passaram aqui. E já na sequência, vou pedir para vocês deixar uma frase de impacto aqui para os nossos ouvintes também. Bom, música. A música eu vou escolher Speed of Sound do Coldplay. Ela representa bastante coisa para mim. E, bom, uma frase de impacto para mim é: você é a média das 5 pessoas com que você convive. Excelente, Ju. Cláudio? Bom, a música, entre várias, assim, mas tem uma que eu gostava muito na adolescência e me ajudou bastante, assim, passar por uma fase nessa transição de adolescência para adulto. Foi Eight Miles, Eminem. Foi bem legal, assim, nessa fase. Eu gostava muito dessa música. E uma frase, eu ouvi de uma gestora que eu tive uma pouca oportunidade de trabalhar com ela, mas eu lembro muito bem que ela falava assim: você não é algo, você está algo. Então, para mim, mexeu bastante na minha carreira essa frase. Adorei as frases. Muito bom. Faz bastante Legal. sentido para mim como carreira também. Show de bola. Antes daqui da gente começar o jogo de Commerce Cloud aqui, Ju, conta um pouquinho para a gente a sua trajetória e carreira. Bom, a trajetória. Trabalhava com suporte de redes. Eu venho de um mundo de tecnologia, suporte de biometrias e tal. Fiz eletrônica como curso técnico. Então, a tecnologia sempre esteve inserida na minha vida, né? E quando eu comecei com software, comecei com teste de software, Java, sistemas assim, PHP, bem dark side. E depois eu tive um contato numa empresa durante um bom tempo de BI, e é ali que eu descobri novas entrantes do mundo do digital, crawlers, robôs, base de dados, big data, e aquilo ali foi crescendo na minha cabeça. E eu fui conhecendo muitos mercados. E meu primeiro contato com o e-commerce em si foi na Vtex. Eu fiquei lá, acho que uns 4 anos. Eu passei por tudo, assim, desde a de analista de suporte, a criação de docs,
até fazer gestão de grandes projetos, implantação, ir para a Romênia para lidar com parceiros de logística e cross-border. Enfim, tive uma experiência muito bacana lá. Depois eu mudei para Mercado Livre, uma dinâmica diferente. Eu sou carioca, moro no Rio, e aí eu tive a experiência de morar em São Paulo, mudar tudo da minha vida, abandonar tudo e simplesmente ir para São Paulo num novo desafio, numa nova empresa que eu não conhecia ninguém. E fiquei lá pouco tempo. E aí, logo que eu entrei no Mercado Livre, já escutava falar mais de Salesforce, até porque eles utilizavam o CRM. E aí alguém entrou em contato comigo e eu achei muito incrível aquilo, porque, cara, quando você fala Salesforce, você mira assim, caraca, a Salesforce está falando com você. É algo, para mim, uma empresa que eu admirava, admiro e via como o alto escalão das tecnologias. E aí eu comecei a conversar com eles e acabei aceitando vir para esse desafio de entrar no time de e-commerce cloud, primeiro como B2B commerce e depois a gente foi assumindo aí as outras clouds de e-commerce como um todo, né? O B2C também. Enfim, essa foi a minha trajetória em curto tempo. Legal, Ju. Obrigado por compartilhar aí. Claudião, conta pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória de carreira também. Bom, eu entrei em TI um pouco por acaso, né? Eu tenho dupla nacionalidade, meu pai é chileno, então eu morei um tempo no Chile. Quando eu voltei para o Brasil, um amigo meu falou assim: Meu, estou precisando de alguém para trabalhar no terceiro turno da Johnson, empresa terceirizada, suporte telefônico. Você fala espanhol, a gente precisa atender a América Latina. Aí eu fiz uma provinha lá, passei e era isso, cara. Basicamente, passei 1 ano e meio trabalhando de madrugada com suporte. Mas eu fui me encantando, então comecei a estudar e fui crescendo, galgando alguns passos dentro da própria companhia, né? E depois de uns 4 anos trabalhava com supply chain, ou seja, completamente diferente do que eu entrei. E foi engraçado porque, assim, eu já trabalhava com Unix, aí já partia um pouco mais para a parte de infra. Depois desses 4 anos, tinha um amigo que era funcionário que trabalhava lá comigo. Ele saiu da Johnson e falou assim: Pô, cara, eu gostei do seu trabalho, um dia a gente vai se encontrar por aí. E, cara, praticamente 1 ano depois, ele me ligou e falou assim: com a oportunidade aqui na minha empresa para ser desenvolvedor Java, você mandou muito bem lá, e aí, você topa vir? Era para trabalhar em São Paulo. Eu fui trabalhar com ele, topei, né? Eu fiz um curso Java, tudo, aprendi e comecei com o mundo de desenvolvimento para desktop em telecomunicações. Cara, nada a ver com o que eu trabalhava antes, supply chain. E foram 4 anos, assim, de uma grande parceria nessa empresa, fizemos bastante coisa. E aí eles decidiram montar uma startup com um projeto que aliava um pouco o Kanban com BPM na web, também um desafio muito, muito legal, assim, sabe? E aí me chamaram para ser sócio e também para que a gente pudesse montar essa startup. Eu trabalhei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Eles ainda continuaram, mas tiveram diversos problemas no país, assim, e acabou que não decolou tanto como a gente esperava que decolasse. E aí, em 2015, 2015, eu estava lendo o Gizmodo, o site do Gizmodo, vi um evento que ia ter da CIT, que eles iam contratar 20 pessoas para treinar essas pessoas em mobile, em iOS e Android. E aí foram 3.000 participantes, sabe? Foi bem legal, assim, eu participei, foi um batidão de uma semana. E eu fiquei bem surpreso quando eles me chamaram assim para trabalhar com eles. Eu falei, pô, cara, não conheço nada de mobile. Disse, pô, cara, não, aqui a gente vai ensinar. O importante é o teu perfil, como se exportou e tal. E fui morar em BH, né? E aí fiquei lá 3 meses e tive a sorte de trabalhar num projeto internacional lá que me permitiu voltar para casa, para São José, porque eu sou de São José dos Campos, né? Natural de São José dos Campos. E aí eles me permitiam trabalhar home office, onde eu trabalhei home office por um bom tempo. E aí, quando eu tive a oportunidade de me juntar a Johnson & Johnson, mas dessa vez como funcionário, né, me ofereceram uma posição lá, mas para trabalhar com a parte digital, né? E aí foi onde eu comecei a ter contato com Salesforce, e-commerce, que no caso da Johnson era Hybris, Drupal, né, que não gostava muito, mas acabei aprendendo, foi bem legal, assim, foi bem interessante o desafio. E acabei também crescendo novamente nessa posição, né? E aí virei Solution Architecture de Digital para a parte de Drupal global. Tive na Bielorrússia, num hackathon que um
um terceirizado da Johnson ofereceu lá. Por causa da Johnson, eu participei de um projeto Coach to Hope, um projeto de voluntariado, e aí tive a oportunidade de ir para Benin, na África. Assim, foi bem legal, assim. E aí, um pouco antes de eu sair de lá, um ano e meio antes, eu me foquei completamente em e-commerce, focado em Hybris, Solution Architecture também, liderava uma pod de arquitetos, trabalhava com a parte de e-commerce global, e num dos eventos da Salesforce, acabei entrando, tive contato com algumas pessoas, depois entraram em contato comigo e falaram assim, olha só, a gente tem uma posição legal para você aqui na Salesforce, não sei se você está interessado em ouvir. E aí acabei desenrolando, teve um pouco de conversa, só que a minha esposa estava grávida, cara, naquela época, gêmeos, estava para nascer, e eles queriam que eu começasse dia 13 de outubro. Então, eu ia pedir demissão no dia 11 de outubro, né? Dia 10 de outubro eu ia sair da Johnson, né? E, cara, eu fiquei pensando, falei, putz, cara, e se acontece dela nascer meus filhos no final de semana? Totalmente descoberto, sabe? Tipo, sem convênio médico, sem nada, super preocupado. Falei, pô, vou entrar na empresa, já vou sair de licença paternidade, cara, sabe? Tipo, eu fiquei super preocupado na época. E aí não aceitei. Falei assim, ó, desculpa, não era para ser. Eu estava super animado, né, cara? Era meu sonho, assim, trabalhar numa company, tipo, tech company das maiores, né? E, assim, para mim, Salesforce, para mim, era algo... E até então eu achava inatingível, sabe? Tipo assim, pô, tô confortável onde eu tô, eu sei que posso crescer mais nessa posição aqui, mas, cara, eu provavelmente não sou material para Big Tech Companies, assim, né? E aí, pô, com dor no coração, neguei, cara. Meus filhos nasceram no dia 12 de outubro, No na final de madrugada, semana num final que de você semana ia de ficar sem madrugada, convênio. que eu ia ficar sem convênio. Puta merda. Meu, Aí, pô, mas foi a maior felicidade da minha vida, né, cara? Então, assim, não posso... Eu falei assim, olha, oportunidades vêm e vão, né? E aí, cara, para minha grata surpresa, em dezembro, a Talent da Salesforce entrou em contato comigo, falou assim, e aí, como tá seus filhos? Cara, tipo assim, né, ela fez de tudo, cara, para que eu me sentisse confortável de ir para Salesforce, mesmo com toda aquela situação, né? Foi espetacular a minha jornada de talent com a Salesforce. Eu acho que foi uma das melhores empresas que eu já tive a oportunidade de, assim, não porque hoje eu trabalho na Salesforce, mas por todo o carinho que eles trataram toda a situação. E 3 meses depois ela ainda me ligaram e falou assim, e aí, como estão seus filhos? Eu falei, tá tudo bem, né? Nasceram, saudáveis, não sei o quê. Então, lembra daquela vaga lá? A gente ainda tem ela aqui, né? Você quer se juntar a nós, né? O que você quer? Você acha que tá no momento? Cara, eu nem perguntei para minha esposa, eu falei assim, topo. Depois eu penso o que eu faço, sabe? Tipo, e aí acabei me juntando em janeiro, 13 de janeiro, a Salesforce, e, cara, tem sido maravilhoso, assim, toda a experiência, sabe? Não posso, acho que não tem nada mais do que eu faço assim, putz, essa é a empresa que eu estou hoje, e se eu puder, eu vou ficar muito tempo, porque é fenomenal, assim. E Muito meus filhos legal agora estão com 1 ano e meio, né, cara? Então, que bacana, tem que falar. bacana, Claudio, que da hora. Muito legal a jornada de vocês dois. Ô, Ju, quando você teve seu primeiro contato com e-commerce, ele já era Salesforce ou era algum outro tipo de solução? Cara, foi logo que eu saí da Cortex, que era a empresa de BI, eu entrei eu fui, né, eu trabalhava com um amigo meu e ele me chamou para trabalhar com ele estava assumindo a gerência de um e-commerce, um e-commerce pequeno, de importação de eletrônicos e tal, era de uma empresa grande, mas aí abriu um e-commercezinho bem pequeno, eles estavam fazendo uma migração de Magento para Vetex. E foi ali que eu consegui conhecer muito da plataforma e comecei a participar e ir em alguns eventos da Vetex. E também aí eu fui chamada para trabalhar lá. Então, eu já estava. Meu primeiro contato foi com Magento, a princípio, né? Desenvolvido por. Eu nem lembro mais quem era o desenvolvedor, tipo, a empresa, né? A agência que fez esse on-premises. E aí logo entrei na Vetex e aí abriu um leque de mundos que eu não conhecia, que era o Commerce Cloud. Que a princípio o meu mundo era muito BI, databases, etc. E ali, cara, ali eu vi que existe muito, muito além do que a gente sabe. E o do Claudião foi Hybris, né, Claudião? O meu foi. Assim, a Ju, ela tem os 17 anos de experiência em e-commerce, né? Apesar dela ter só 19, mas eu tenho 15 anos de IT, mas de e-commerce mesmo, eu diria que uns 3, 4 anos. Legal.
E eu já sei o que é, né? Mas eu prefiro que dois especialistas falem. O que é Commerce Cloud, para quem não sabe? Eu vou começar falando porque o Commerce Cloud, a gente tem, ela é uma solução tão completa e robusta que é difícil você falar, é um site que vende, que tem um carrinho de compras e o meio de pagamento ali, você bota um produto e sai vendendo. Cara, não é isso. Acho que o Commerce Cloud, ele é uma solução que permite que as marcas ofereçam experiências personalizadas, que com um ambiente web amigável, também no mobile, também no tablet, também no IoT da sua geladeira, nas redes sociais, nas lojas físicas. É uma experiência digital de formatos de compra e venda. Então, eu diria que o Commerce Cloud ele é much more, né? Ele é muito mais do que ele aparenta ser. Quer complementar com alguma coisa, Claudião? Não, o que ajuda é praticamente isso, né? Assim, o Commerce Cloud, por si só, você não pode simplesmente falar assim, eu quero um site. Né? Você não é isso que você quer ter contato com o seu cliente, né? Você quer se comunicar com ele, seja através de um visual fácil, né, para que a pessoa possa comprar facilmente os seus produtos, para que você possa ter uma visão integrada dos passos do que está acontecendo, né, desde do pedido até a reserva no inventário, né, pagamento. Então, assim, ele é uma solução bem robusta, né? Não é simplesmente um site onde a pessoa vai adicionar algo no carrinho e pagar para ele receber em casa. Ele é muito mais, ele te dá muito mais. Né? Além de você poder personalizar, ele é altamente configurável, customizável, então, ou seja, é bem fácil assim de você entregar uma experiência incrível para o teu consumidor, né? Quando vocês tiveram a primeira experiência com a solução da Salesforce, ainda eram Cloud Crazy e Demandware ou já havia tido a aquisição da Salesforce? Bom, eu entrei um pouquinho antes do Cloud e eles tinham feito a aquisição recente da Cloud Craze. Então, a gente entrou, pelo menos o B2B que eu aprendi foi o B2B do Managed Package, né? O B2B da Cloud Craze. Mas já super adaptado ao mundo Salesforce. E o B2C, ele veio antes, né? Ele veio antes da Cloud Craze, então ele já estava bastante estabelecido. Então, quando a gente fala de B2C, todo mundo já sabe, é o Demandware. A gente trabalha com o Demandware e B2C no core. Então, ainda permanecemos com essa trajetória, com as evoluções do produto e um grande roadmap aí no futuro. Ô Ju, uma explicação assim simples para os nossos ouvintes. O que difere o B2B e o B2C? Público-alvo, para quem você quer vender. Bom, o B2B, ele é um business to business, então é uma empresa vendendo para outra empresa. Uma loja, uma grande indústria de metais que é vendendo para lojas de fábricas para revender esse produto. Então, isso é uma maneira de vender. E o B2C é business to consumer, é literalmente para o consumidor final. Então, essa é a grande diferença, é o seu público-alvo, para quem você quer vender. E vocês veem como ferramenta mesmo entre as duas muita diferença em modelagem de dados, em aspecto de ferramenta mesmo para o mercado, como B2C e B2B? Eu vou começar, Cláudio, porque a gente tem bastante opinião sobre Por isso. favor, por favor. Sim, é bastante diferente. É bastante diferente. A gente acha que não, porque afinal de contas é um site com carrinho para comprar. Mas o cenário B2B é um cenário que hoje em dia, ele, para quem não é digitalizado, é um cenário onde você tem revenda, né? Você tem uma pessoa ali, um consultor indo, vai de concessionária a concessionária, vendendo lá as peças da marca, sabe? Então, a gente não elimina, mas a gente adiciona mais um canal. Então, o fluxo, ele acaba sendo um pouco diferente. A preocupação não é na usabilidade, na navegação, ele está ali na efetivação do pedido, né? E ali é um pedido em massa. A gente está falando ali de eu quero 1.000 peças, eu quero 1.000 produtos, né? Eu não estou falando de eu quero comprar um perfume, uma blusa, né? Uma coisa pouca. Você está falando de um cenário pesado. Então, grande processamento, grande carga e as variáveis de burocracias brasileiras que são intermunicipais, interestaduais, as taxas, a localização do CD que tem o benefício fiscal, enfim, são cenários assim muito loucos,
mas isso acaba existindo muito mais forte no B2B do que no B2C, que é um cenário, eu vou falar que é simples, mas não na palavra da simplicidade, do pouco, mas menos corroído assim, pelas variáveis externas, eu diria. Não, de novo, né? Ju e eu somos um par dentro do que é Commerce Cloud dentro da Salesforce, né? Ela da parte do ponto de vista funcional, eu da parte técnica. Eu vejo que do ponto de vista de modelagem, sim, existem grandes diferenças, né? São mercados completamente diferentes, apesar que B2B cada vez mais se aproxima mais do que é o B2C, né? E assim, às vezes você nota que os clientes às vezes não entendem essa pequena e sutil mudança, né? A gente está falando em volume no que é B2B, onde B2C a pessoa vai comprar 3, 4, 5 produtos, né? Então, assim, e o que eu vejo também dentro desse mercado, né, de B2B às vezes, ou até mesmo B2C, as pessoas tentarem transformar o que é físico no virtual. Então, eles pegam o mesmo tipo de comportamento que você tem no físico e transformam para o virtual. E, às vezes, não é a melhor opção, né? Vai te dar algum problema de performance, ou vai te dar algum problema de usabilidade, né? Se o negócio já é ruim no físico, se você transforma isso no virtual, vai continuar ruim no virtual, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Vai ficar um ruim mais rápido, às vezes, né? Sim, vai ficar um ruim só que mais rápido. A gente sempre fala isso, né? Das vezes a gente pegar e não somente na solução commerce, né? Mas service, sales, a gente sempre fala que é importante passar um processo lean antes mesmo até deixar enxuto, né? Antes mesmo de você implementar uma solução, um Salesforce, enfim. Porque senão você vai deixar o ruim mais rápido, né? O ruim mais tecnológico. Ou mais lento, né? Ou mais lento. Digital. Exatamente. Pode acontecer também. Exato. Eu falo, né? Eu trabalho em consultoria, então sempre quando eu converso com os clientes eu falo, olha, vamos simplificar o processo, porque as pessoas acham que para ser bom tem que ser complexo. Isso não é uma verdade. Agora, outro ponto que as pessoas têm muita preocupação e eu tento passar tranquilidade é simplificar não é banalizar, né? Esse é um tema importante, que às vezes a gente fala, não, porque eu também tenho que deixar de fazer um monte de coisa porque tem que ser simples. Não, o que é importante a gente tem que considerar. Agora, às vezes o cliente traz muito preciosismo. Não, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não funciona, né? Então, é isso que a gente tem sempre que ponderar, né? Até que ponto a gente vai fazer toda uma customização, encarecer demais o projeto, né? Com coisas desnecessárias, sair do nativo ali para um capricho, muitas vezes, né? Então, esse é o ponto de equilíbrio, né? Uma das coisas que eu sempre falo com isso até mesmo antes, tá? Independente se é Salesforce ou qualquer outro cliente com quem você trabalha, ou até mesmo uma empresa, você vai ter que manter isso, né? Ou seja, você não compra um software que vai durar 1 ano, 2 anos, né? Você não compra uma solução que vai durar 1 ano, 2 anos. Então, assim, qual que vai ser o custo disso? Provavelmente não vai ser a mesma equipe que vai desenvolver depois, né? Você quer fazer um enhancement, você quer fazer uma melhoria no processo, algo do tipo, e aí? Isso é muito complexo, né? Então, a parte técnica, geralmente, quando eu gosto muito de revisar código, dar uma olhada na solução, entender tecnicamente o que está acontecendo ali, é mais nisso, né? Como que eu mantenho isso ao longo do tempo? Né? Então, essa é a parte que geralmente fica um pouco difícil de se entender. E essa é a parte, quando o Cláudio fala, quando a gente está lidando ali no projeto, é muito legal, porque dá para ver o impacto, a cara das pessoas. Quando ele começa a falar, as pessoas estão tipo, caraca, é verdade. Caraca, não, peraí. Acho que eu tenho que pensar mais algumas coisas aqui dentro de casa, peraí. E aí começa a gerar uma certa linha de pensamento que ninguém acaba pensando, né? Você não está desenvolvendo uma coisa para hoje. Você está desenvolvendo algo para durar, né? A tecnologia evolui e a plataforma também evolui. Então não é um on-premises, não é um sistema onde você instala e vai ficar aquela versão para sempre. Não, pelo contrário, é uma adaptação ao que o mercado está pedindo do seu negócio e também da tecnologia que vem por trás, e é por isso que a gente está ali suportando e dando as soluções para os clientes. Então, é muito interessante ver o comportamento das pessoas, porque ninguém espera, quando a gente lida com um projeto de e-commerce, é sempre uma caixinha de surpresa. E
por mais preparado que o cliente esteja, a gente pergunta, mas a sua operação está preparada? Você vai botar ali mais um canal de venda, a sua operação ela vai aumentar, o tráfego é muito alto. Não, estou preparado, tenho meu time de TI aqui, eu tenho meus experts e tal. Cara, mas quando a gente vai começando a falar das nuances do projeto, dos detalhes, das integrações, aí vai começando a gerar um nervosismo, um certo estresse, coisas que eles nem imaginavam que tinham que se preocupar. Enfim, é sempre uma caixinha de surpresa e é muito divertido lidar com isso. Sinceramente, tirando o estresse do dia a dia, é divertido demais, porque é cada uma que me vem que, enfim, só a gente mesmo para saber. Ô, Ju, uma curiosidade, você falou em volumetria, e aí me vem um cenário na cabeça muito comum, e-commerce, em época, por exemplo, de Black Friday, tem uma volumetria de acesso muito mais exponencial do que no dia a dia, né? Ambas as ferramentas de e-commerce, elas oferecem alguma coisa para escalabilidade? Eu tenho que me preocupar com isso? Por exemplo, igual no Heroku lá, eu vou comprando nodes para poder escalar uma solução customizada. Tem alguma coisa do tipo dentro do e-commerce? Acho que eu nunca perguntei isso para ninguém sobre e-commerce. É uma pergunta sensível e a gente tem como se preparar para isso. Existem algumas perguntas que a gente faz para essas questões de sazonalidade, para entender mais ou menos a volumetria que o cliente espera e para a gente manter a nossa infraestrutura preparada. É totalmente elástico, né? A nossa infra é bem elástica, então ela se adapta ao que está sendo recebido e passado por ali. Mas é importante que a gente antecipe esse movimento. Então, quando perto de Black Friday, sei lá, 2 semanas antes pelo menos, é interessante que o cliente ele entre em contato e fala, olha, eu estou aqui com uma expectativa, sei lá, Black Month, né, que geralmente a galera faz agora no mês inteiro. Estou com uma expectativa aí de ter um tráfego de X% a mais e tal. Nada que altere a nossa infra, mas é bom estar aware, é bom colocar até alguns alertas a mais nos pods para a gente se preparar para qualquer coisa que possa acontecer. Mas é algo muito escalável e muito elástico. A adaptabilidade do sistema é bem interessante. Trazendo a proximidade de sales, service, trazendo proximidade do core. Então, basicamente, o que acontece na infra, por exemplo, o cliente vai planejar uma grande carga de dados, né? Ele tem um limite XPTO, e aí a gente precisa, para um momento temporário, que esse limite seja ampliado, até por capacidade de processamento mesmo. Então, você abre um Exato. ticket na Salesforce, faz uma previsibilidade, dá uma justificativa plausível para aquilo também, né? E isso pode ser aprovado ou negado, mas quando aprovado, o cliente consegue performar. Interessante, eu pensei que havia alguma coisa similar ao Heroku, por 2 instantes, me veio isso daí na cabeça. E obrigado pela resposta. Outra pergunta, pegando o gancho no que o Claudião falou, o Claudião acabou mencionando que o B2B está cada dia mais próximo do B2C. Eu queria perguntar por quê, Claudião, na sua visão? Põe assim que ele não é... Antigamente, como era feito essas compras B2B, né? Então, assim, para grande volume de dados, né, havia um troca de XMLs, basicamente, né? Ou você tinha uma pessoa responsável por enviar um Excel gigante ou algo do tipo, né? Hoje, percebe-se que a pessoa que é responsável pela compra B2B, ela acaba passando mais tempo no site, mesmo que seja um pedido habitual, né? Ou seja, uma ordem habitual, e navegando em diversos tipos de produtos. Porque, às vezes, dependendo da linha de negócio, às vezes faz sentido para ela adquirir algum outro produto que ela não tinha planejado, né? Seja para algum tipo de experimento, ou seja porque ele faz sentido adquirir pelo preço, pelo volume, né? Assim, e aí pode ser N motivos. Então, a experiência do usuário B2B, que antes era basicamente assim, ó, coloca teu Excel aqui, a gente vai criar a tua ordem, né? Deixa de ser algo assim e começa a ter mais uma cara de B2C, onde você tem carrossel, onde você tem heroes, onde você tem uma landing page. Então, começa-se a migrar o comportamento do usuário B2B, né? Isso aí por pesquisas e até mesmo dentro de sites especializados, como se começa a se notar essa movimentação, né? É que nem você tem um canal D2C, né, que muito se fala agora de Direct to Consumer, né? Então você tem empresas cada vez mais, obviamente que no mercado de D2C, né, você não quer matar os seus pontos de venda, né? Então você não quer concorrer, por exemplo, eu sou uma empresa de chocolate que fabrica, vendo chocolate para supermercado, eu não quero matar o supermercado vendo supermercado, mas eu posso começar já a querer ir para um lado de experiência customizadas. As pessoas tendem a querer pagar
e elas pagam mais dinheiro para algo mais customizado. Esse D2C que tu comentou seria, por exemplo... Um Desculpa, exemplo Ju, bom vai, por favor. o D2C, ele é o Distributor to Consumer. Então, você imagina assim, uma Coca-Cola que produz o próprio produto, ele vai vender direto para o consumidor final. Isso é um D2C. Né? Sei lá, uma empresa que produz e desenvolve a tecnologia ou o produto em si da fábrica, ele vai direto para o consumidor final. Ele não passa por um estágio de pré-venda, né? Como se fosse um Revenda. B2B. Exato. Tá, entendi. Eu estava com uma visão totalmente incorreta, por exemplo, no caso de um partner fazendo o reseller do produto, entendeu? Mas entendi. Mas aí que é o cuidado que você tem que ter, né? O D2C é justamente... Primeiro que você tem um custo alto de logística, né? Porque, por exemplo, hoje Vamos citar o exemplo da Coca-Cola, né? Apesar que, por favor, não tem... A gente não tem nenhum projeto com a Coca-Cola, nem nada, né? Deixando bem Coca-Cola claro. patrocina nós, né? Mas, assim, que é um jeito mais fácil de explicar, né? Mas, assim, a Coca-Cola, ela vai vender para supermercados. O supermercado vai vender para o consumidor final, né? O consumidor, assim, então, no caso, ela não quer matar o negócio do supermercado, mas ela quer fazer uma campanha, por exemplo, da Copa, com latas personalizadas com seu nome, entendeu? Porque vai gerar engajamento, vai gerar, né, conversas, que vai levar as pessoas a comprarem Coca-Cola no supermercado. Então, ela não está matando, de fato, o seu negócio, né? Ela só está expandindo. Eu acho que é uma questão também de branding da marca, de se posicionar no mercado. É um poder que ela tem, a voz dela, é a marca dela, né? Tantas pessoas usam a marca dela para algum fim, por que não ela mesma transformar isso em próprio benefício? Então, acho que para mim o grande objetivo, minha opinião, do D2C é branding, é trazer awareness daquela marca e dos projetos que eles venham a ter no futuro. Porque, de novo, eles podem ter vários canais. Um D2C ele tem poder de ter um B2B e um B2C também. Então, ele não quer matar todos esses canais, ele só quer transformar um canal em seu benefício, para awareness. Ô, Ju, mas aí me clarifica, qual a diferença do B2C e do D2C, por exemplo? O B2C não pode ser, vamos citar a Coca-Cola aqui, lembrando que a gente não tem vínculo nenhum com a Coca-Cola. A Coca-Cola não pode vender direto para o consumidor e isso ser B2C também? Sim, pode. A grande diferença, acho que é para quem você está vendendo no final das contas, né? Quando você fala de uma usabilidade B2C, você está falando de um negócio, de uma estratégia, de um canal de venda digital para o consumidor final. O D2C, ele vem com outro viés. Tem certas palavras que eu já utilizei bastante para falar sobre o D2C. Não vou lembrar qual é. Mas ele é muito assim, o que eu lembro das imagens dessa minha cabeça é chão de fábrica para o consumidor final. É muito raro, mas é a maneira que eles têm de cortar custos de frete, de envio, por exemplo, direto do centro de distribuição, por exemplo, eles criam os projetos in-house para depois levar para o consumidor final. Então, você quase que elimina a camada de ter um commerce para o consumidor. Eu posso trazer mais exemplos para você, Gui. Eu não vou ter essa resposta agora para você. É muito mais complexo do que parece. São detalhes micros, porque isso pode ser confundido tanto com o B2C como o B2B também. Porque o seu consumidor final, ele pode ser a padaria do Zé, da esquina, mas ele não deixa de ser um negócio e uma pessoa física também. Então, são nuances que mudam das letrinhas. E tem alguns termos bem legais que são bem claros quando trata-se do assunto. E eu posso trazer essas informações para vocês. Agora eu não vou saber de cabeça. Tranquilo, Ju. E Obrigado. dependendo do seu negócio, né? Porque assim, você pode ter a mesma plataforma hoje que você utiliza para B2C para você lidar com os seus negócios de B2C. No fundo é uma nomenclatura só, porque está saindo de você, o fabricante, para o seu consumidor final e não, né, ele é o seu fim, né? Então assim, eu fabrico, eu vendo, eu entrego. Ô, Claudio, já até aproveitando, com a vinda da pandemia, você acredita que o formato de Commerce Cloud teve um crescimento? Olha, eu vou te dizer que existem dados que informam que cresceu mais ou menos em torno de 200%, tá? E subiu a receitas também em torno de 75%. Então, e aí é claro isso, e você pode ver em qualquer lugar, né? Via Varejo, o próprio Magazine Luiza. Então, assim, você começa a ver uma movimentação muito forte.
recentemente a Magazine Luiza acabou de adquirir a sua própria e-commerce, né, sua própria plataforma, né? Ou seja, além de ter crescido bastante nesse último tempo. Então, sim, é uma expansão natural, só que é uma expansão natural que a gente esperava dentro de 5 anos. Então, assim, eu diria que se transformou 5 anos em um, né, com a pandemia. Ô, John, a Salesforce tem aquele relatório de e-commerce, State of Commerce, que é aberto geral, que é feito de tempos sazonais. Só uma curiosidade, eu nunca vi de e-commerce. Eu não saberia responder. Também não. Eu acredito até que tenha, tá? Mas também não conheço. Tem uma colega que está fazendo pesquisa nessa área, ela falou que tem bastante relatório sobre isso. Agora, se é exatamente o mesmo modelo que a Salesforce segue, já não sei, né? Se você entra no site, né, e entra lá Commerce Cloud, busca por Commerce Cloud, você vai ver bastante e-books, né, falando sobre mercado de B2C, B2C, B2B, né, e aí com diversos tipos de números gráficos, né, com informações bem relevantes e bem atuais, né. Então, assim, mas é tanta documentação que às vezes, né, de cabeça, você não Não, saberia dizer. fica tranquilo. Eu acabei de fazer uma consulta rápida aqui, de fato tem um The State of Commerce, tá? Nós vamos deixar aí para você, Trailblazer, também o link para vocês baixarem. São bem legais esses tipos de relatório. Sempre que sai de Sales e Service, que é a minha especialidade, né? Eu sempre procuro ler, porque tem muita coisa que a gente pode se atualizar de mercado, de maneira geral, assim como vai dar um drive depois para a ferramenta. E tendo de e-commerce, a gente também vai compartilhar. Mas obrigado de qualquer forma. E aproveitando o gancho aí do Cláudio, realmente a pandemia, né, fez com que a tecnologia, no geral, né, fosse acelerada, né, de tudo. Então, o e-commerce pegou uma onda grande aí, até a questão de, como você falou, mercado financeiro, ações de empresas de e-commerce, como Americanas.com, dispararam no começo da pandemia, né, justamente porque foi a procura muito grande. Agora entra a questão, e aí de repente a Ju ou o Cláudio pode saber. A gente já sabe que teve um aumento, né, do consumo, né, e do lado da procura de profissionais no mercado. Como é que está isso aí em relação ao Commerce Cloud? Assim, a demanda por profissionais da Salesforce, inclusive, está muito alto, muito alto. A gente olha no LinkedIn, Glassdoor, Cato, todos esses sistemas de hunting e talent, cara, dá para ver, sei lá, umas 400 vagas disponíveis. Assim. É muita vaga, muita oportunidade. É uma oportunidade mais, são oportunidades com skills mais específicos, mas nada que a gente não consiga aprender em pouco tempo. Então, você vê na Salesforce, por exemplo, você pega o Trailhead. Com o Trailhead, acho que você pode ser um profissional Salesforce, assim, mais do que muita gente. Então, a Salesforce acaba gerando muita oportunidade, tanto para dentro de casa como para fora, para grandes empresas contratarem, né? Porque já que a nossa tecnologia está sendo implantada nessas grandes empresas, essas grandes empresas também vão precisar de expertise na tecnologia. Então, acho que a Salesforce ela joga para os dois lados. E pelo que eu tenho observado, tanto dentro como fora da Salesforce, assim, muitas oportunidades. E é um momento, o mercado está bastante aquecido. Mas é um aquecido mais especializado, né? Não é, eu sei de TI. É uma coisa assim que eles vão perguntando e vão afunilando o conhecimento, mas assim, muito aquecido, eu diria. Eu diria que se as pessoas não entraram, comecem a entrar, né? Eu acho que, assim, tá faltando gente. A gente vivenciou isso na pele ultimamente, né? De poder encontrar pessoas que realmente têm experiência, né? Porque apesar da facilidade de você ter, né, no Commerce Cloud B2B, antes do Cloud Craze, né, quando era Cloud Craze ainda, no Managed Package, você pode utilizar Visual Forces, né, Handlebars, e tanto na parte de B2C, onde você pode utilizar JavaScript. Então, assim, na parte de desenvolvimento, o ramp-up é fácil e rápido, né? Mas, assim, com o tempo que você pega a experiência. Então, percebe-se que ainda falta um pouco no mercado brasileiro, pelo menos, né, de pessoas com bastante experiência em e-commerce. Lá fora já é um pouco mais fácil de se encontrar. Aqui no Brasil ainda tem bastante vagas abertas. E é questão do pessoal, cara, pula no barco, sabe? O Essa, barco tá né? partindo, né?
Como que eu falo Só vai, né? Só vai. Vai, Só cara. vai. Fala, só vai. outro dia eu brinquei num grupo que eu tenho de Salesforce, aí uma recrutadora entrou e acabou postando vaga. Arquiteto de e-commerce cloud. Eu falei, tá difícil você achar um profissional que conheça de e-commerce, né? Porque imagina um arquiteto, tá igual achar mosca branca, né? Brinquei com ela, né? Ela deu É risada. unicórnio, né, cara? É basicamente um unicórnio. A gente, tanto a Ju, vou falar por mim, né, mas assim, eu tive a felicidade de a gente poder entramos para B2B, né, que era a grande parte da minha experiência, tudo, mas a grande felicidade de poder unir os dois mundos, né, e trabalhar com os dois mundos. Então, para mim, tem sido uma oportunidade incrível. E sim, é difícil encontrar um arquiteto, né? E desenvolvedor você vai acabar encontrando, né? Um pouco mais júnior, um pouco mais pleno. Sênior está cada vez mais no mercado aquecido, né? Então o pessoal está agarrando a laço, assim, né? Passou ali já, opa, vem para cá e mas assim, arquiteto tá bem complicado mesmo. Acho que vale a pena o pessoal começar a investir nessa linha, assim, que e-commerce tende a crescer muito nos próximos anos. Então, uma dica, se você é partner da Salesforce, eu trabalho para um parceiro, né, Salesforce, existem as trilhas de conhecimento específicas para partner, e tem alguns treinamentos específicos lá dentro. Então, é bem legal, eu tenho colegas trabalhando com Commerce Cloud, e eles fizeram um treinamento, diz que são treinamentos que, em conjunto com o Trailhead, acabam agregando bastante, né? Então, se você é partner e o seu manager, o head de Salesforce não compartilhou um acesso com você, vai lá e puxa a orelhinha dele e fala que tem mais uma oportunidade de aprendizado aí do outro lado e tem treinamento de e-commerce lá dentro específico para você, parceiro, né? Puxa a orelha e ainda fala o nome do Guilherme Monteiro, hein? Fala assim, ó, o Gui falou que Pode falar, foi pode aquele falar. Fala, xarope Guilherme lá que Monteiro falou que tem uma comunidade aí, você está segurando o acesso só para você, só. Legal. Ó, dicas incríveis já do Gui também, Claudião já também comentando bastante sobre só vai, Ju também trazendo bastante coisa para vocês. O mercado está aquecido. Então, depois, daqui um ano, não adianta você se lamentar que você não começou hoje, então comece hoje. Fica ligado aí que no próximo bloco, agora a gente vai trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês sobre o que de fato o Commerce Cloud faz, o que é, o que tem. Então fica ligado aí que no próximo bloco, você que se interessou aí sobre e-commerce, fica ligado aí que a Ju e o Cláudio vão trazer muito mais conteúdo para vocês. Até mais. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, falando de um tema muito interessante, Commerce Cloud aqui. E, claro, dois convidados aqui de peso, mega especialistas aqui para trazer um pouco sobre Commerce Cloud para vocês. Agora que entendemos um pouquinho do que é o Commerce Cloud, B2B, B2C, quais são os produtos disponíveis hoje no Commerce Cloud para B2B e B2C? Bom, quero abrir o e-commerce hoje, B2C. Você tem a plataforma que a gente vai falar de Commerce Cloud. Quando falar de Commerce Cloud, a gente sabe que é Demandware, né? Já vou trazer esse termo Commerce Cloud, Commerce Cloud, Commerce Cloud, porque eu acho que é a palavra que vocês precisam lembrar para o futuro aí. Esquece Demandware. É só a base da tecnologia. Mas são duas plataformas diferentes, então acabam sendo propostas diferentes, tipos de licenciamento diferentes também. Mas, bom, você tem o B2C como uma plataforma com toda a orientação, page designer, page builder, e você tem o B2B com uma orientação de core, do CRM da Salesforce. Então, você traz essa vantagem de agregar valor. Se você já tem um Sales Cloud, se você tem um Service Cloud, você tem a oportunidade de juntar e criar uma grande mandala de solução. Então, são duas entradas e duas saídas diferentes de solução dentro da Salesforce. Ju, B2B é um pacote gerenciado que você instala? A Você adquire?
A versão que a gente chama de Classic é um Managed Package, sim, uma versão de pacote gerenciável. Porém, a gente está já com a nova versão, que aí já é homogênea ao CRM, né? Que foi desenvolvida em app em Lightning dentro do Core. Então, a gente já tem até duas versões diferentes do B2B dentro da Salesforce. E o futuro aqui espera aí, daqui a pouco a gente vai ter até, inclusive, um B2C, quem sabe? Mas é o futuro, sim. Que é o Commerce Cloud Lightning, que o pessoal fala nos Exato. grupos, pelo que eu vejo, tá? Mas Lightning, cara, o futuro é Lightning. Então, assim, esquece o Managed Package, esquece o Visual Force Pages, welcome Lightning. Não está no roteiro, mas eu que sou um cara técnico, eu tenho que perguntar, tanto para B2B e B2C, quais são as linguagens ou frameworks que tem dentro da plataforma para eu desenvolver? Por exemplo, vocês estão comentando de B2B Lightning, né? Eu consigo ter Lightning Component, como Lightning Web Component, Aura Component dentro para estender, né, a funcionalidade out of the box de ambas as plataformas. Hoje, se eu quero ser um desenvolvedor de e-commerce, o que eu tenho que estudar para eu saber, para eu performar melhor, teoricamente? De modo geral, né? Acho que você precisa entender que são duas vertentes diferentes quando a gente fala, né? B2B, ele está em Lightning. Então, Lightning, estudar, né, Salesforce, Apex, basicamente isso. Front-end, né? CSS, o comum, né? O que eu já desenvolvo no Core, eu consigo estender para o modelo Lightning B2B, basicamente. Tá bom. Sim, para B2B. Agora, B2C, JavaScript, cara. Basicamente é JavaScript. SAS para parte de CSS, né? E é o que a gente chama de SML, que no fundo é basicamente um HTML com templates, né? Que é o Internet Markup Language, para que você possa fazer for, each, mas assim, bem fácil de aprender, não é algo muito complexo. Para quem já teve experiência com Mustache, ou Spring, cara, eu acho que a curva de aprendizado é muito baixa, assim, sabe? É muito rápido você aprender e pegar e como se faz, como que eu integro. Apesar que, né, de novo, a gente acaba não recomendando que se façam tantas customizações, mas, né, para você estender, é necessário ter esse conhecimento. E JavaScript, cara, tanto para Lightning, vai servir tanto para você, para Lightning, quanto para o B2C. Legal. E aí até uma curiosidade, né? Vocês já deram um pouco de nuance em relação à diferença do B2B e B2C, né? Especialmente com o Lightning, a gente acabou discutindo um pouquinho em relação a isso. Mas como que funciona a integração do Core com ambas as plataformas B2B e B2C, falando de e-commerce? Como que é a integração de modelo de dados, a integração de catálogo de produtos, né? Até para não ser muito extenso, de maneira também macro. B2B é core, né? Então a gente está falando de objetos core, não tem muito mistério. B2C é através de conectores, não tem como fugir, né? Porque o B2C ele tem um modelo parecido com o que a gente tem de orgs, né? Que a gente chama de realms no B2C, mas ele não é dentro da estrutura de orgs. Então, assim, eu preciso de conectores para me comunicar. Mas, cara, tem para Heroku, para Marketing Cloud, Service Cloud. Então, assim, de novo, cara, por último, você tem MuleSoft, né? Uma das melhores plataformas de API aí que eu conheço. Aproveitando aí, vou dar uma puladinha aqui, mas já que você falou desse padrão de conexão aí, que precisa de conector essa conexão feita aí pensando no B2C, que você falou que é o que está fora, né? Esse conector que ele é feito pelo MuleSoft ou ele tem um outro conector padrão dele mesmo que as informações são trocadas, sincronizadas, e como é que é feita essa sincronização? É online, é na hora, é batch? Como é que funciona isso? Vai depender da sua necessidade e também entender a volumetria, né? Então, assim, por exemplo, se eu estou falando que eu quero fazer um checkout com pagamento, eu tenho que fazer algum tipo de integração online, né? Agora, se eu tenho algo que é, sei lá, carga de histórico, algo pode ser via batch. E, de novo, dentro do B2C, cara, que eu acho muito legal dentro da plataforma do Salesforce, assim, eu sou fãzaço. A gente tem um GitHub, né, para os parceiros e clientes. Então, assim, tem diversos componentes. É JavaScript, então é tudo componentizado, né, cara? Então, assim, tem diversos componentes, tipo, clicou, instalou,
tá pronto, configura lá, faz certinho, simples assim, sabe? Não é nada muito complexo. E, de novo, altamente é o que a Salesforce preza, né? Configuração. Então, o cara partiu, configurou, e aí você diz o que precisa ser real-time, o que precisa ser via batch, e a experiência é bem suave, assim, bem tranquila. É comum integrar B2B e B2C de ambas as soluções? Não, seja qualquer não, finalidade não. que seja? Olha, Não, talvez inventário, né? Se a pessoa tem coisa, mas assim, a Ju talvez possa responder melhor essa questão. tem uns cenários que são interessantes, que é uma mistura aí de um B2B2C, que é onde você tem alguns casos de uso do mesmo cliente, essas oportunidades de venda. E aí, a gente utiliza, por exemplo, né, uma plataforma B2C como core de operação, já que o .com.br ainda é ali o foco da empresa, né, desse cliente, mas ele, quando efetua um B2B2C, ele precisa colocar no meio ali uma certa base de dados que são informações de um account group da vida, né, de alguns parâmetros que o commerce com informações simples de clientes, né, que tem lá nome, documento, endereço, meio de pagamento, já não é o suficiente para executar o processo do B2B2C. Então, a gente pode fazer uma comunicação muito legal com o Platform Cloud, que o Platform Cloud é o termo que a gente usa para o CRM, né, para o core. Então, já vi isso acontecer. É um caso bem interessante, porque você cria uma extensão muito grande do B2C. Então, assim, oportunidades tem, é só vir com uma ideia e a gente vai encaixando, a gente tem uma grande mandala de solução. A gente tem muito software aí para colocar no meio, resolver qualquer problema de API Gateway, etc. Mas existe essa possibilidade também. E é nova, tá? Essa é uma situação recente que eu achei super interessante. E daqui a pouco, provavelmente, vai até adicionar aí um Heroku para transformar isso em interface. Enfim, dá para fazer uns negócios aí muito legais. Né? Às vezes, um cenário de incentivo, às vezes fazem isso, né? O fornecedor, no caso, o dono do produto, ele normalmente controla um pouco também o que os parceiros estão vendendo e podem premiar parceiros, e aí nesse meio ele quer controlar, ele faz todo esse processo de B2B2C, né? Ele controla a venda dos parceiros e tem tudo centralizado ali, ele consegue, não estou dizendo que é o único contexto, né? Mas é um dos que caberia isso, né? Facilmente. Total, total. Tem vários cenários e pode ser uma expansão também de um cenário simples que é o marketplace, só que às vezes pode ser um marketplace mais contemplado, ou até mesmo loja de funcionários, né, onde você tem aí uma regra, vários parâmetros que definem como a pessoa vai comprar. Então, foge um pouco do cenário comum do B2C, onde você precisa agregar mais lógicas e parâmetros de negócio para definir o momento da compra. Então, essas regras precisam estar armazenadas em algum lugar. E, às vezes, o B2C não é o suficiente. E aí a gente inclui essas tecnologias que criam as extensões, né, esses grandes apps, esses plugins, para agregar valor no momento da compra. Ô, Ju, tem como integrar Marketing Cloud também? Por exemplo, uma jornada de carrinho abandonado, isso triga uma jornada no Journey Builder que eu faço comunicação com o cliente. É comum esse cenário também? Mas demais. Commerce sem Marketing Cloud não é commerce. Sim, é uma integração super, super comum, tanto para 2C como para 2B. Para 2B, simples demais, já tem os conectores ali de core do Sales Cloud, Service Cloud e Platform Cloud para o Marketing Cloud, inclusive agora o Lightning Version também. E o B2C também tem seus conectores direto com o Marketing Cloud. Cara, carrinho abandonado e alguns cenários mais one-on-one, que a gente chama, né? Não é one-to-many, não é um e-mail transacional. A gente está falando ali de uma campanha mais especializada, baseada na navegação. Aí você vai crescendo o mundo do merchandiser, que é o que eles adoram, né? Que a gente coloca aí uma inteligência para trazer as campanhas do commerce. Isso é incrível. Quando a gente coloca todas as tecnologias juntas, é bem mágico, assim. Você está falando alguma coisa e você acha que vê uma propaganda ali no seu Instagram passando, de repente? É tipo isso. Uma curiosidade, né? Hoje é comum, por exemplo, eu entrei lá, vou falar lojas americanas, eu entrei lá e vi um carrinho de bebê nas lojas americanas. E aí eu parei de navegar hoje. E aí amanhã eu volto, a primeira coisa que me aparece é a promoção do carrinho de bebê. Tem gerenciamento de cookie dentro do Commerce Cloud
para esses tipos de ação, propaganda? Eu sei que muitas vezes pode envolver questão de Google, né? Inclusive, Gui, inclusive você falou carrinho de bebê agora. Seu celular já pegou, quando primeiro Já acesso ouviu, que você já, fizer amanhã já vai ouviu. aparecer um carrinho de bebê. O que eu posso te dizer é que o que acontece hoje vai mudar drasticamente, né? Até saiu uma nota do Google recentemente dando opinião sobre essas novas regras de privacidade, e eles estão incumbindo isso nas tecnologias deles, né? No Chrome e tal. Então, sim, hoje o histórico de compra, esses anúncios mágicos que perseguem a gente para o resto do dia, se você não zera o seu cookie, se limpa seu cache, isso vai acabar. Então, acho que os vendedores eles vão precisar se reinventar. Assim como a gente já se reinventou em tantas situações diferentes da evolução da tecnologia, eu acho que para o lado do marketing eles vão sofrer bastante, porque isso gera muita captação de lead, muito tráfego orgânico, entre aspas, e isso vai gerar um impacto absurdo. Mas aí eu acho que novas oportunidades de tecnologias vão surgir. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, o mundo do cookie vai acabar, vai virar bolo, cara, esquece. Hoje tem alguma implementação, referência que vocês possam compartilhar com a gente, que foi utilizado o Commerce Cloud, que vocês acham que, essa daqui foi a principal, é a que a Salesforce se orgulha mesmo? É brincadeira, são tantas. Eu vou deixar o Cláudio levar essa, porque acho que é um caso bem maneiro e ele vai gostar. Acho que a gente tem o mesmo caso em mente. Da Audi? Fala aí, da alemãzinha. Da alemã? Essa aqui é um caso bem legal, que foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então a gente está falando da Audi, ela já vinha implementada a solução, né, do Commerce Cloud para pós-venda. Então ela criou uma solução estável para a venda de peças e acessórios, né, para suas concessionárias. E aí, utilizando o Commerce Cloud e algumas soluções da Salesforce, ela teve uma melhora mais ou menos de 60% de performance nas tarefas administrativas, né? O que ocorria por eliminar ordens duplicadas, né? O sistema antigo acabava gerando ordens duplicadas, alcançar excelência no atendimento das suas concessionárias, né? E aí a ideia da Audi, ela não só ficar aí, né? Ela quer agora ampliar o uso do Commerce Cloud para gerir o pós-venda de B2B também, né? No foco do processo mesmo, né? E futuras atividades que eles vão ter. E teve bastante coisa que pós-pandemia, né? O que facilitou agilizar o processo de home office, né? Ela colocou todos os seus funcionários administrativos trabalhando em casa em apenas 4 dias, né? Assim, graças ao quê? Centralização de dados, processo com soluções de Salesforce. Então, para mim, o case que a gente pode citar aqui seria o caso da Audi. Para mim, foi fenomenal. Complementando, acho que esse case foi assim, ele começou com um certo uso da Salesforce para um fim. E aí ele viu que, cara, que legal, deu certo, deu aqui para agilizar várias coisas, a gente reduziu e aumentou nosso nível de produtividade aqui estrondosamente, legal. E eles foram conhecendo a tecnologia. Quando você está inserido aí na tecnologia, você acaba conhecendo os produtos que tem em volta. E eles foram conhecendo a tal da Mandala. Esse negócio, quando alguém da Salesforce fala de Mandala, senta, porque vem história. E assim, é meio que é o cliente no meio. E são todos os produtos da Salesforce. Se vocês imaginarem todos os produtos da Salesforce, a gente completa o ciclo de experiência deles, seja a experiência no marketing, de serviço, de compra, de venda, de processamento, de financeiro, enfim, a gente tem um leque de opções de desenvolvimento de frameworks de desenvolvimento, Heroku, API Gateways, você abre um leque de opções. Então, acho que o da Audi, o que, pelo menos para mim, né, o que eu acho mais legal é que eles começaram ali com o Sales Cloud, né, como quem não quer nada, faz o pedido ali com os revendedores, aí coloca lá numa organização de lead, gera oportunidade, vai acompanhando a venda, super legal. Fazer um acompanhamento pós-venda, legal, super. Só que eles falaram, pô, peraí, esse processo automático aqui está dando super certo. Por que não automatizar ou gerar mais valor no pré-venda, né? Não tirar, mas ajudar os meus revendedores que estão em campo a mais um canal de venda para a marca inteira. Porque existe esse medo, né, do revendedor ser a concorrência do B2B. E não é bem assim. Ele favorece e facilita, inclusive para o revendedor. Ele pode estar lá no campo vendendo, só que utilizando uma plataforma por trás para facilitar esse processo, não ficar lá no papelzinho, numa planilha,
colocando, esse cliente quer, sei lá, quantas peças e tal. Então, acho que a Audi, ela enxergou esse valor depois de enxergar o valor no pós-venda, ele falou, opa, vamos colocar isso aqui no pré-venda também, vai ser legal. Então, acho que foi o que mais me chamou a atenção nesse case da Audi. E a gente fala bastante sobre esse case porque foi uma sementinha plantada e um grande valor gerado. E aí, pós-pandemia, cara, ninguém mais está na rua trabalhando. Como uma marca que tinha sua força de venda na rua vai funcionar a partir de agora? Vamos digitalizar. Então, acho que o grande impulso de colocar o 100%, a mandala completa da Audi no ar foi causada por motivos extraordinários, mas muito importantes para a digitalização e transformação da empresa, eu acho. Muito legal, muito legal. E voltando um pouquinho pro técnico, é uma pergunta que também não está no script, mas existe algum tipo de CDN dentro das ferramentas de e-commerce? Por exemplo, eu já tenho o meu conteúdo vindo de outros e-commerces passados, legados, vamos chamar assim, e aí eu quero utilizar esse mesmo conteúdo para dentro do Commerce Cloud. No Community Cloud isso é muito comum, né? Existe Sim. alguma coisa para dentro do Commerce Cloud, como CDN? Dentro do mundo B2B, né, basicamente em cima de communities, então é um cenário mais que comum, e dentro do B2C também você tem toda a parte de configuração de redirects, e mesmo redirects de legacies, para você não perder SEO e você ter essa configuração bem rápida, assim. É algo bem comum. Claudião, você falou do B2B dentro de comunidade. Quando eu compro a licença de e-commerce, eu posso considerar o meu e-commerce como um site? É no mesmo gerenciador de experiências? Ou ele abre uma nova funcionalidade dentro da ferramenta de Sales e Service? Dentro de licença eu não consigo te responder, cara. Assim, Assim, quando eu acho que talvez eu você... consiga responder. Falando da navegação mesmo, contratei a licença de B2B Lightning do e-commerce, aí você comentou de comunidade, né? É dentro do mesmo Experience Builder que eu desenvolvo? Sim, o front do B2B, ele é o community, basicamente. Todo o embasamento dele é feito em community. Agora, em termos de licença, é igualzinho do core. Quando você contrata, você ganha uma org, né? Você tem a sua org ali e você vai contratar as licenças e aí essa org ela vai adquirir as apps. Então, se você tem licença para Sales Cloud, da mesma maneira você vai ter uma licença para B2B e aí vai aparecer um app lá, B2B Commerce. E é no mesmo visu lá da admin do Lightning. É bem fácil, né? Pelo menos da parte do B2B. Do B2C é uma outra URL, né? Um outro admin. Uhum. E tem sandbox, provavelmente para o B2B deve ter, né? Por falar de Lightning, mas do B2C tem sandbox para que eu consiga desenvolver? Sim, tem sandbox, né? Ele ele tem uma estrutura bem legal, né? Do Realms e tudo. Então, assim, eles têm o que eles chamam de PIGCs, né? Que são Primary Instance Groups e Secondary Instance Groups. Secondary Instance Groups são basicamente as sandbox. Você pode ter, acho que se não me engano, até 47, vai depender do contrato, e aí não vou entrar muito nesse meio, mas assim, você pode criar diversas, né? E aí você tem a PIG, que aí é a Development, o que é de homologação, né? Que a gente... boa, esqueci. Saiu de férias, esqueci. E aí você tem produção. Ele quis destacar que ele tá de PTO, Ju, mas deixa então, ele, fica tranquilo. Desnecessário, sabe? Desde o ano passado, não, brincadeira. Esqueci o que é. Eu aqui, ó, larguei a caneta agora, 9 horas, e ele tá assim. Aproveitando aí, a gente chegou a falar um pouco do Commerce Cloud Lightning, né? Mas exatamente assim, qual é a diferença prática, né? Que vocês falaram que praticamente já tem dois agora, né? 2 modelos ali, entre um e outro. É só o visual ou tem também diferenças de estrutura, modelagem? É focado para B2B ou os dois B2C e B2B? Porque, assim, tem diferença para os dois? Conta para a gente. Tá, então, acho que a gente até falou um pouquinho antes, mas a gente não entrou muito maiores detalhes. Basicamente, dentro do B2B, eu tenho o que é conhecido como Classic ou Visual Force Page, que é o Managed Package, né? Então, tem Visual Force Page, Handlebars, todo um set de tecnologia que veio da Cloud Craze, né? E já dentro do B2B, Lightning
é Lightning, ou seja, basicamente tudo, os componentes todos criados em Lightning. Mas é a mesmo modelo de dados numa versão Lightning ou não? O modelo de dados muda também? Não, tem algumas mudanças pequenas em algumas partes da modelagem, né? É Principalmente um porque top, né, que a gente costuma falar, um top modelo de dados do Core. Porque ele primeiro que é um top dentro do Core, mas a outra coisa que é, ou seja, a modelagem de dados do CloudCraze eram todos os objetos customizados, né? Então, assim, todos os objetos que tinham dentro do Managed Pages eram objetos customizados. Então, antes você tinha o CCRZ Products, que era CloudCraze_Products. Agora você tem o Product, né? Então, assim, basicamente você está utilizando os objetos do Core. Então, B2C, praticamente, você tem toda uma modelagem dentro da plataforma de Demandware, né? Não tem nada a ver com orgs, não é os objetos do core, ou seja, são algo completamente focado. Como eu disse, né, você tem realms, você tem pigs e sigs, né, que é a primary instance groups, secondary instance groups, então é tudo focado lá na plataforma da Demandware, por enquanto, né? Falando um pouquinho, já que a gente está falando de modelo de dados, diferenças, Claudião, ô, Ju, eu consigo integrar o meu catálogo de produtos, né? Pensa no Pricebook padrão do Core, junto com um dos e-commerces, por exemplo. O mesmo catálogo de produtos que eu tenho, por exemplo, no B2B ou no B2C, pode ser o mesmo catálogo de produtos que eu tenho do Core? Ou tenho que ter catálogos separados? Faz sentido eu ter um único catálogo, né? Tem essa questão também. A Ju adora falar sobre catálogos, vou deixar para ela. Não, é que essa é uma pergunta, vai, capciosa, porque quando a gente fala de catálogo, a gente tem várias nuances. Tem os catálogos que vêm, digamos assim, rústicos, de RPs, de back-office, por exemplo, onde eles têm ali códigos e mais códigos para serem identificados, para invoicing, etc. E que ali eles são enroupados dentro do commerce. Então, vai de um back-office para o commerce, você faz uma transformação visual para que ele apareça no front. O que eu quero dizer com isso? Coloca uma descrição bonita, um título vendável, uma imagem, etc. E são informações que não estão geralmente nesses back-offices. Dá para integrar catálogo automaticamente catálogos com B2C e B2B? Dá, super. Através de um PIM, que é o Product Information Management, através do Core. Sempre que você vai partir de um ponto de origem, vai jogar as informações lá para o commerce, independente se elas vão estar cruas ou elas vão estar bem populadas. Então, integração de catálogo tem, seja por CSV, seja por integração API, tem diversas maneiras de você fazer essa carga de produtos em ambas as plataformas. É bem robusto até essa parte. Porque é a principal, né? A gente está falando aqui meio que do protagonista do e-commerce, que é o tal do produto. Então, a gente acaba flexibilizando a gestão desses catálogos, porque a gente entende que a indústria já possui as suas inteligências para tratar do produto, né? Então, dá para botar aí tranquilamente nas duas plataformas. Ô, Ju, mas faz sentido eu pegar o meu catálogo de produtos? Vamos supor que o Salesforce é o master de catálogo de produtos para o B2B dentro do Core. Faz sentido eu transbordar esse mesmo catálogo de produtos por e-commerce? É uma pergunta sem contexto. Fazer sentido na minha cabeça não faz, mas se você me mostrar que no seu negócio isso vai agregar algum valor, vamos conversar sobre isso, arquitetura sobre isso. O que eu acho que faz sentido se você falar, hoje o meu catálogo, ele nasce no core. Ele está ali. Eu tenho os analistas que estão construindo esse catálogo ali. E então eu preciso que ele saia dali para a minha vitrine, para o meu commerce. Então, sim, faz super sentido, porque ali é a sua origem do catálogo. Eu não vou fazer você transferir esse trabalho dos seus analistas de uma visão Lightning, toda bonitinha, para inserir os dados para outro sistema para jogar para a plataforma. Não faz sentido. Então, se esse é o seu contexto, super. Se for um contexto diferente disso, aí eu não sei. Agora, a pergunta dentro de uma org, você replicaria esses dados. Isso significa que você tem lá os seus custom objects de produtos da sua org, seja ela qual app estiver,
você precisa fazer um transpasse de informações para o app do e-commerce, porque ali ele tem sua própria estrutura de dados, seus próprios custom objects e custom fields. Então, você precisa sim fazer um replication de data dentro da própria org, tá? Principalmente quando a gente fala de Managed Package, né? Então, assim, como a gente mesmo disse, né? O CCRZ Products, né? Ou seja, eles têm o seu próprio Custom Objects ali dentro. Então, eu preciso transferir esses dados para outros objetos. E é difícil criar receita de bolo, né? Faz sentido, muitas vezes, igual você disse, né, Ju? Para o contexto X faz sentido, mas para o Y não faça sentido, né? É muito caso a caso também, né? Igual a implantação do Core. Muitas vezes o cliente está contratando os mesmos serviços, o mesmo tipo de licença, vai mexer no fluxo end-to-end, o mesmo fluxo, só que cada cliente, às vezes do mesmo segmento, trabalha de formas diferentes, né? Então, tem legados diferentes, tem empresas que se uniram ao grupo, que são empresas diferentes, cada um com uma política. Então, não tem como fazer receita de bolo, né? Se o profissional Salesforce falar que ele não se reinventa todo dia, né? Quando ele está entrando num projeto novo, é pura mentira, porque você tem que pensar na mesma ferramenta, porém com soluções diferenciadas. Isso gera muito desconforto por parte dos clientes, né? Porque não é preto no branco, não é 1 ou 0, não é uma matemática exata você lidar com uma implantação de projeto. Às vezes o cliente ele pergunta, não, mas Salesforce, quando tem serviço envolvido, né, gente, eu e o Cláudio, mas o que é o certo aqui? Qual é a maneira certa de implementar isso? Aí eu olho assim, mas nossa, mas tem tanta maneira. Agora são questões de decisões, trade-offs, né? O que você está disposto a perder ou ganhar para ter aquela solução? Porque ali você pode estar lidando com um equilíbrio entre eu vou aumentar a performance, mas eu vou gerar mais trabalho para o meu time operacional, ou eu vou automatizar tudo que eu tenho, mas aí eu vou dar uma quebra na performance. Então, assim, não é uma matemática exata, não é simplesmente só porque somos experts em e-commerce, a gente vai saber de tudo. Pelo contrário, eu acho que cada vez a gente aumenta essa bolha de conhecimento. Assim, não tem nenhum projeto, olha que eu posso falar que eu tenho alguns projetos nas costas. Eu não consegui replicar nenhum projeto, nenhum. De estrutura, de metodologia, de estratégia, eu nunca consegui fazer isso. E quem disser que o fez, assim, ou é a mesma marca, ou é um cenário muito específico, porque é muito difícil você replicar essas estratégias de implementação de e-commerce. Ou é bullshit, né, Ju? Eu não quero falar isso. Nesse momento, construiu tudo e teve que construir outro de novo, né? Mas até mesmo na mesma linha de negócio. Sabe? Às vezes você tem duas empresas na mesma linha de negócio que têm processos diferentes, e você tem que se adaptar a esse processo, entendeu? Obviamente que você vai tentar, como eu disse, você tem que tentar evitar que isso vire um monstro, né? E que você tenha uma boa fundação. Também não adianta construir a tua casa em palafitas e querer um arranha-céu, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Aqui Muito boa analogia. A gente já teve aqui, inclusive, cenários, né? Trazer cases de sucesso, cases reais, né? Aqui, inclusive, já se falou isso, eu já vi isso também em vários clientes. Se eu tivesse começado de novo o projeto, eu faria quase tudo diferente, né? Não tudo, né? Então é muito difícil realmente, até às vezes no mesmo cliente, se você tiver que recomeçar, replicar aquele mesmo modelo, provavelmente já vai sofrer mudança ali, né? É muito particular, né? E quando você refaz, você também já refaz com uma nova visão, né? Você não vai levar a mesma visão que você tinha antes, sabendo que você pode fazer, você encontrou novos desafios ali no meio do caminho e você já faz diferente. E é uma falácia, né, cara? Porque, quer ou não, eu já participei de projeto, assim, no passado, onde eu construí, levou 3 meses para construir, construímos com melhorias. Cara, um ano depois eu olhei e falei, isso aqui tá um lixo, cara. Porque você vai evoluindo, né? Você vai aprendendo, e aí você... Às vezes, a gente depende muito do quem tá dentro do contexto. Ele tem a visão do todo, eu tenho a visão pequena, eu tenho a visão micro daquilo, não tenho a visão macro. Ele que tem que me dizer. Se ele não... Eu trabalho com informações, então, assim, se eu não tenho essa informação, talvez a solução que eu esteja dando não é a melhor. Pode acontecer também, né?
Eu vou usar uma analogia que o Cláudio usa. Tem gente que contrata Salesforce que, assim, não... Trazendo aqui para brincadeira, né? Eles contratam uma Ferrari e eles não aceleram, não passam nem de 40 por hora. Eu sou uma apaixonada por speed, né? Por velocidade, por carro. Então, essa analogia para mim é algo assim que traz muita realidade do mundo do Salesforce. Tem gente que contrata as plataformas e as soluções, mas não usam nem um terço do que é capaz de fornecer, porque não tem nem assim, expansão de cabeça para entender a grandiosidade que são as soluções, as variações de soluções que as plataformas conseguem disponibilizar. Então, é muito difícil você conversar com um cliente, você tendo uma expertise maior sobre a tecnologia. E ele fala de um cenário muito simples. E a gente fala assim, nossa, mas dá para fazer tanta coisa, vamos conversar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E ele fala assim, não. Ou o contrário, às vezes ele vem com um cenário cabuloso, extremamente complexo, que gera retrabalhos, replicações de dados, coisa pesada, que na plataforma dá para simplificar. E ele acha que isso vai perder seu negócio. Então, assim, cara, é um jogo muito incerto. É muito. Eu falei lá, né? Simplificar não é banalizar. E as pessoas... Exatamente. Justamente. E é um paradigma a ser criado, né? Hoje, quando você fala em implementar uma nova solução que vai transformar digitalmente sua empresa, você espera que a empresa revisite todos os seus processos e tente trazer da forma mais adequada, nem que seja mais adequada para um momento e uma perspectiva de médio a longo prazo, porque, como o Claudião disse, muitas vezes você pode revisitar daqui um ano e falar, puta, mas que merda que eu fiz aqui, dá para melhorar ainda mais, né? Mas é um paradigma que a gente tem que criar, tem que colocar aquela pulguinha atrás da orelha todo dia, né? Principalmente muito mais voltada para negócio, que vai ter que rever processos muitas vezes, do que simplesmente eu trazer a experiência anterior para dentro de uma nova plataforma, né? Você não vai estar reinventando, vai estar usando álcool com água num carro que esperaria gasolina aditivada, por exemplo, né? E assim, é importante o nosso papel basicamente é de perguntar, extrair informação, mesmo de novo, negócios iguais, você pode perguntar até para o mesmo time, duas pessoas vão ter uma perspectiva diferente. Então, aquele negócio, cara, um fio de cabelo na sopa é muito, agora um fio de cabelo num careca não é nada. Então, assim, cabe a nós ficar perguntando e cavar, sabe? Ir cavando. E também tomar cuidado também não ficar cavando muito, porque às vezes chega num lugar nenhum. Então, essas analogias do Cláudio são as melhores. Essa foi já Caraca. até anotei. Assim. Eu tô com o livrinho aberto aqui, ó. Tô com o livrinho aberto. Agora, ó, vou usar a analogia da Ju aqui, que ela compartilhou com a gente da questão da Ferrari, né? Então, você compra a Ferrari e só anda lá a 40 por hora, mesmo naquela rodovia lisinha. Ju, quais são as características mais comuns entre as plataformas B2B e B2C que o cliente ele não pode deixar de saber? Opa, bom, eu vou dizer do B2C, que é algo que eu acho muito legal. É o Page Builder. A facilidade, drag and drop que você tem de construir uma página. Isso, para mim, eu acho que é o grande winner, porque isso dá muito poder para o cliente. Ele não fica dependendo das agências de design para criarem a sua página, que, né, hoje em dia não pode ser algo tão complexo assim. Então, eu diria que no B2C, o Page Builder é algo que eu adoro. Já no B2B, eu diria que a flexibilização e as variações de lidar com produtos e price books são incríveis. Porque quando você lida com B2B, você lida com tipos de clientes diferentes. Você está lidando com empresas. Então, tem empresas que são segmentadas que fazem grandes compras e tem empresas que são segmentadas que fazem poucas compras. Então, tem oportunidades de negócios diferentes. Assim, a empresa grande, ela oferece contratos diferentes, um percentual de desconto, sei lá, uma oportunidade de comprar uma gama de produtos diferentes, enfim. E a plataforma B2B consegue manejar isso de forma espetacular, coisa que eu não vi em nenhuma outra tecnologia. Eu já trabalhei com algumas plataformas de e-commerce e esse cross entre catálogo e pricing, que é muito importante para o cenário B2B, para mim é a chave de ouro da tecnologia.
Tem App Exchange? Hoje a gente tem App Exchange para Community, para Core, né? Existe alguma coisa para Commerce Cloud? Opa! Aham, para to C e para to B. Para você ter ideia, vamos lá, Your Views, que é um app de revisões, né, de produtos, de compra, etc. Ela tá lá no App Exchange, tanto para B2B quanto para B2C. O Tem mesmo outros App também. Exchange do Core? appexchange.salesforce.com. Legal. Se eu não me lembro, acho que é esse link. Aí, para a gente finalizar, antes de ir para o próximo bloco, Claudião e Ju, dá para integrar meios de pagamento com o Commerce Cloud, tanto B2B e B2C? Sim, dá para integrar. O Cloud pode entrar mais em detalhes de como fazer isso, mas são camadas são layers, né, que agregam o valor do e-commerce, assim como os back-offices. Então dá super para você fazer isso no B2B e no B2C. Sim, assim, não é algo muito complexo, né? Você, basicamente, no B2B, tanto no B2C, já existem algumas coisas já meio que pré-configuradas, então é uma questão mesmo de implementar, e aí vai depender da necessidade da empresa, né? A complexidade, tempo de desenvolvimento, mas não é algo muito complexo. Legal. E aí, Trailblazer, estão gostando do tema? Falei que ia ter muita coisa legal para vocês sobre e-commerce. Fica ligado que no próximo bloco Dicas de Ouro, meu bloco favorito, a gente vai trazer muito mais dicas para você que quer começar a se especializar um pouquinho mais em e-commerce, ou melhor, Commerce Cloud. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais para vocês. Até lá. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, o meu bloco favorito, Dicas de Ouro. Você que se interessou sobre Commerce Cloud e quer se especializar um pouquinho mais. Cláudio e Ju, qual dica de ouro você deixa para a galera que quer se especializar em Commerce Cloud? Bom, Commerce Cloud, qualquer cloud Salesforce, cara, Trailhead. Eu acho que lá é o caminho das pedras para você conhecer qualquer coisa relacionada a Salesforce. O método de ensino do Trailhead, ele é muito interativo, ele traz use cases reais, ele traz o storytelling para você aprender, não é uma coisa assim, bullet points e aprenda, decore e leve isso para a vida. Não, não é bem assim. Ele traz todo um contexto de situações, de complexidades para você aprender no que é real. Então, eu diria que, sem sombra de dúvida, Trailhead é o caminho primeiro. Ô Ju, a gente até já entrevistou alguém aqui já também falando um pouquinho do Marketing Cloud e no Trailhead não tem lá, na verdade tem algumas coisas sobre Marketing Cloud, mas não tem o Playground, né? Tem Playground para o Commerce Cloud? Não, não tem. Qualquer plataforma externa, como Marketing Cloud, que é Executive Target, e B2C, que é a Demandware, eles não fizeram essas integrações. O que eu ouvi lá no fundo falarem é que talvez exista um Playground para o B2B no futuro, né? Porque é uma versão nova do Lightning, eles estão estabelecendo ainda dentro da Platform Cloud, e possivelmente o Trailhead vai conseguir trazer essa vantagem do Playground para o 2B. Mas é algo assim, roadmaps. Eu ia perguntar se tinha algum Trailhead, mas você já falou que tem. Então a minha pergunta é: existe uma outra fonte de treinamento sobre Commerce Cloud, ou treinamento oficial, ou talvez na plataforma do partner? Onde mais eu consigo informação? Todos esses lugares. O Cláudio, inclusive, ele já compartilhou alguns links comigo que eu nunca tinha visto, porque são tantos canais que você consegue obter conhecimento que, assim, nem eu sei de todos, tá? O que eu mais uso, Trailhead, eu uso muito o SZ Partner, Account Partner, que tem muito conteúdo legal. Deixa eu ver. Fala aí, Cláudio. Tem tanto canal que a gente consome essas informações. E treinamento oficial da Salesforce, O Partner, Academy, Academy, total. tem YouTube também, às vezes, tem algumas coisas sendo legais, blogs, cara, internet, 2021, né? Se não tá nesse lugar, não existe. Boa. Para a galera que trabalha já com e-commerce, mas em outra tecnologia, outras plataformas, outras soluções, que não seja o Commerce Cloud, existe uma rampa mais rápida para eu conseguir migrar para a solução Salesforce? Se trabalhando em outra, tá perdendo tempo, né? Tem que vir para Salesforce. Não, a rampa é rápida, tá?
Eu tive, de novo, cara, foca em JavaScript. JavaScript, né, é utilizado em tanto lugar, assim, e tá, agora para Lightning, B2B e B2C também é facilmente, você pega tudo bem rápido, tá? Eu trabalhei com Hybris, eu diria que Hybris, ele usa muito Java, Spring, então, assim, você tem que estar no mundo Java, tem que estar no mundo Spring, assim, para mim foi bem mais fácil, eu diria, Commerce Cloud do que qualquer outra coisa. Agregando a resposta do Cláudio na perspectiva de negócio, é, é muito mais fácil uma pessoa que já vem do mundo commerce trabalhar com, mesmo que outra plataforma, com commerce. Apesar de algumas nuances serem um pouquinho diferentes, né? Modo de cadastrar um produto e tal, você sabe que tem que ter um produto, sabe que tem que ter uma árvore de categoria, sabe que tem que ter uma marca ali envolvida. Então, é muito mais fácil conversar com clientes que já tenham tido experiências em outras plataformas. Às vezes pode ser até às vezes é um blocker, tá? Não posso esquecer desse ponto, porque eles vêm com o intuito de eu quero o que eu fazia aqui, fazer aqui. E a gente sabe que não é bem assim, não é à toa. Às vezes dá vontade de lembrar para eles por que eles escolheram Salesforce. Então, eles enxergaram alguma oportunidade de crescimento, alguma oportunidade de evolução da própria tecnologia. Então, só que quem mexe no dia a dia da implementação não sabe do porquê que foi escolhida a plataforma. Simplesmente foi uma decisão top-bottom e ele tem que acatar e seguir com aquilo. Então, assim, de novo, contextos. Mas eu diria que é, assim, isso muito mais fácil lidar com pessoas que vêm, mesmo que de outra plataforma, para o Commerce Cloud. E aí, pegando um gancho, Ju, Claudião, eu consigo ser um profissional somente de Commerce Cloud? Aí, falando já da nossa tecnologia Salesforce, independente do tipo de profissional, eu consigo ser um profissional, assim como eu tenho profissionais dedicados hoje só para o Core, ser um profissional só de Commerce Cloud no mercado, de maneira geral? Claro, pode. Não sei se é uma decisão muito inteligente você focar só em uma cloud, sabendo que outras clouds influenciam e agregam muito valor para o resultado desta cloud, inclusive. Mas sim, super. O Cláudio e eu, por exemplo, somos focados exclusivamente em Commerce Cloud. Nós trabalhamos com B2B e B2C, mas é Commerce Cloud. Se a gente entrar num assunto, no mérito, assim, muito de Platform Cloud, Mulesoft, Tableau, etc., eu não vou saber dizer muito nem regras de negócio. Eu sei os impactos quando tem cross-cloud, né? A influência do Mule dentro do commerce, a influência do Tableau dentro do commerce. Aí a gente pode conversar um pouco mais. Mas como implementar essas outras clouds, eu já não sei, já não tenho tanto know-how para tal. E você não está sozinho nesse mundo, né? Então, assim, você não precisa saber de tudo. Você não precisa ser a pessoa mais esperta da sala. Você precisa saber qual pessoa se conectar, né? Quem sabe. Você precisa conhecer quem sabe, né? Então, assim, hoje eu espero cada vez mais me especializar em e-commerce porque é um mundo que eu gosto, que eu, né, me apaixonei. Então, assim, é algo comum. Mas, como eu disse, você está algo, você não é algo, né? Então, não perca muito seu tempo, né, querendo ser o especialista, Master Blaster, não sei das quantas, sabe? Tipo, aprenda um pouco. Eu trabalhei com Marketing Cloud um pouco, né, dentro da própria Salesforce. Então, assim, tirei o certificado de Marketing Cloud, né? Trabalhei com Communities. Então, assim, para que se limitar, né? Aprenda um pouquinho do resto, sabe? Vai te dar uma visão melhor de mundo. E dentro do commerce, você tem diversos, né, B2B e B2C, você tem diversos certificados, né? O B2C você tem, né, o developer, você tem o admin, você tem o solution architect, você tem o technical architect, né, que tem meio parecido com o que você tem na trilha de core, né? E também no B2B você tem também o admin e a parte de developer. Ainda não tem a parte de arquiteto. Eu vi no futuro, mas ainda nada muito certo, mas assim, futuramente, obviamente, vai ter também. Então, Talvez não tenha de arquiteto para ferramental, Claudião, mas já tem aquela trilha de certificação para B2C, que a Salesforce sim. mesclou diferentes trilhas de conhecimento, né? Pega um pouquinho de Marketing Cloud, um pouquinho de administração do core, um pouco de conhecimento de mercado de maneira geral, voltada para o B2C, né? Então, esse é o de Solution Architect, que é o Solution Architect, tanto que tem alguns pré-requisitos, né? O meu é o Marketing Cloud Specialist, eu já tirei, aí tem o Developer, B2C, então, e é bem legal, porque você precisa ter alguns antes de você ter esse de Solution Architect. O que eu achei interessante dessa certificação, que, por exemplo, de Application System Architect,
Basicamente, se você cumprir as certificações que estão abaixo e não no topo da pirâmide, você já ganha, né? E essa é diferente que você tem que fazer uma outra certificação e conquistar, né? Então, é bem Sim. interessante. Inclusive, lá no Trailhead tem bastante trilha de conhecimento, e eu vi alguma coisa, posso estar errado, no Trailhead Live também, o pessoal fazendo vídeo exclusivo para essa trilha de certificação. Então, é bem bacana também. Ela é nova, né? Então o pessoal está tendo bastante engajamento nessa parte. E, de novo, tem que tomar cuidado também, porque às vezes você fica focado em tirar a certificação, vou estudar, 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 e assim, às vezes é trick, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado que às vezes não vai estar lá a resposta num livro ou num Trailhead. Vai lá, você tem que entender o que você está falando, né? Exatamente. E aí, só para finalizar, você mencionou uma questão, né? Não é preciso saber tudo, é você saber que é possível muitas vezes e saber quem sabe, né? Um cenário que eu mais pego hoje interagindo na comunidade, interagindo em N grupos aí, Telegram, WhatsApp, pessoas fazendo perguntas que é simplesmente procurar no Google, né? Então, às vezes a pessoa coloca uma pergunta ali no grupo, eu falo, cara, é só eu pego o Ctrl+C da pergunta no grupo, coloco no Google, Ctrl+V, é o primeiro item. Então, a gente sabe que tem pessoas que não conseguem nem procurar no Google, né? Não conseguem ou não sabem, né, fazer a combinação de palavras-chave para trazer o melhor resultado. Então, é um trabalho diário. Eu gosto muito da Salesforce, assim, eu não canso de repetir, porque eu nunca vi uma empresa tão focada em documentação. O que nós mais temos é documentação. Assim, a gente tem documentação Então, é que a para gente tem tudo. uma estação do ano que seria uma release voltada para documentação, né? Sim, então assim, para mim é surreal a quantidade de informação que nós temos, as pessoas aprenderem a pesquisar, né? Assim, pura e simplesmente, né? Muitas vezes basta você digitar e você vai encontrar na primeira página do Google, sabe? Você não precisa ir para a segunda página. Se você está na segunda página, é porque ninguém enfrentou esse problema antes, né? Então assim, é bem complicado, mas eu imagino que é uma questão de maturidade, né? Eu acho que digital já vinha numa caminhada forte, com a pandemia só acelerou ainda mais algo que já estava atrasado e tem oportunidade para todo mundo, o sol está aí para todos. Falando agora um pouquinho aqui de atitudes, leituras, pesquisas, podcasts, eventos, o que ultimamente vocês têm estudado, lido, participado, escutado, enfim, que ajude muito a galera que quer se especializar em e-commerce cloud? Bom, eu sou um pouco a favor da diversidade de estudo. Eu sei que o foco é Commerce Cloud, mas me ajuda muito ler sobre coisas diferentes e acabam agregando muito valor no meu contexto de Commerce Cloud. Coisas muito simples. O livro Essencialismo mexeu demais comigo. Ele me trouxe uma simplicidade no entendimento, inclusive, do commerce. Então, eu diria que é um livro que eu levo de cabeceira, assim, para mim. Tem outros livros também muito interessantes, Reinventing Organization. Isso já foi a minha Bíblia, é extremamente técnico, uma leitura bastante complexa, mas que traz uma gestão de empresas e de negócio que você acaba tendo uma visão diferente conversando com o cliente, entendendo o negócio dele. Good to Great, todas as linhas do Good to Great, Build for Great, são livros maravilhosos. Então, assim, o que eu posso deixar aqui, para mim, o Essencialismo ainda é um livro que vale para todas as clouds, eu diria. Claudião. Cara, falando de livros, eu sou um pouco também da linha da Ju, acho que conhecimento técnico está aí na internet, tem diversos lugares que você pode encontrar, né? Mas eu gosto muito de trabalhar a parte de soft skills, mais recentemente, pelo fato de eu ter sido pai, né, gêmeos, um livro que eu tenho lido bastante é o Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar, e é muito legal porque esse livro fala um pouco sobre liderança, né, de como você tem que escutar as pessoas, né, e escutar não é tipo já pensar na resposta do que a pessoa está falando, mas realmente parar e escutar o que ela está falando, assimilar, entender o que a pessoa está falando. Isso me ajuda bastante, eu acho muito legal esse livro. Um outro livro que eu gosto muito é The Phoenix Project, cara, clássico, quem não leu, recomendo, do caos à organização, como você organiza seu caos, né? E é bem legal porque é como se fosse um novel, né? Então, assim, é uma história sendo contada e explicando acontecimentos e como isso você consegue se planejar, organizar.
é o que deu o caminho para o DevOps, né? Que mais? Eu tenho From Project to Product, um livro maravilhoso, contando um pouco da história da BMW e como isso se correlaciona com o mundo de IT, né, com bastante métricas. Diria que esses três, assim, são os principais. E de resto, cara, eu amo Trailhead, né? Então, desde que eu entrei na Salesforce, eu tinha 0 badges, eu já sou Triple Ranger. Então, é só para, né, cutucar a Ju. Mas essa disputa, essa e competição pai de saudável, gêmeos, e pai de gêmeos. Né? fazendo pós. Fazendo pós. Então, assim, no dia tem 79 horas. Eu não sei como ele faz. É o vira-tempo da Hermione, do Harry Potter. Mas são esses livros. Ultimamente eu tenho mais focado na parte de soft skills, já nos últimos anos. Diria que técnico tem bastante material, cara. Basta você sentar e começar a ler e fazer. E no fundo é fazer. Vou agregar aqui também aquele livro do Onwards, que conta a história do Starbucks. Cara, que história incrível, que história fantástica. Acho que todos esses livros que contam histórias de como o business cresceu, eles agregam tanto valor em perspectiva, em inteligência, em liderança. Acho que é super válido. Shoe Frog, que é o Shoe Dog, desculpa, que é o da Nike. Todos esses livros, eles são muito engrandecedores, assim, em termos culturais, de tecnologia, inovação, de mindset. Então, inclusive, mindset também é um ótimo livro. Bem legal. Bom, Ju, Cláudio, a gente agradece demais vocês aqui. Acho que trazer bastante conteúdo sobre e-commerce, um bate-papo mesmo. Acho que deu para esclarecer bastante. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Como que faz para a gente encontrar vocês nas redes sociais? Como que a gente pode falar com vocês? Bom, meu Instagram, Ju Lopes Fer, com 2 R's. Eu tô lá sempre. LinkedIn eu acho que é onde eu falo mais de Salesforce. Eu acho que eu tento colocar algum conteúdo nosso lá dentro. E só, eu aboli todos os outros canais. Tô testando o Clubhouse, mas vamos ver o que dá. Do que dá, mas o login é mesmo. O seu LinkedIn qual que é mesmo, Ju? /Ju Lopes. Legal. Eu também, eu abdiquei de todas as outras social medias, Facebook, Instagram eu tenho, mas assim, eu tenho o LinkedIn, basicamente meu canal de contato com as pessoas para networking, projeto voluntariado, qualquer outra mentoria, que é Cláudio Salas 1, porque alguém já utilizou o Cláudio Salas, fiquei meio triste, mas é o que é a vida. E eu também estou no Clubhouse, né? Ainda não entendi muito bem, também sou meio velho, então eu tenho que aprender essas novas tecnologias, não sou que nem a Ju jovem. Legal. Bom, adiciona a gente lá também, não esquece de adicionar a gente também no LinkedIn, o meu é Felipe Moreno, se você colocar Felipe Moreno Salescash é rapidinho e simples, Instagram felipemoreno.br e também lá no Clubhouse, agora já entrando um pouco nesse universo também, o meu é @Felipe Moreno, o meu foi rapidinho, viu, Cláudio? Eu consegui reservar meu nome bem rápido. Então, eu acho que lá ficou como Cláudio Salas mesmo. É só no LinkedIn que eu não consegui. Né? Também é um nome comum, né? Cláudio Salas. É bem tranquilo. Tchau, mas eu acho que lá... é Cláudio Salas mesmo, lá no Clubhouse. É Cláudio Salas. Adicionei ele lá no Clubhouse também. Thiago Schmitz, para encontrar você? LinkedIn, né? Facinho. Thiago com H. Schmitz, SCHMITZ. Bom, já que vocês falaram do Clubhouse, eu me cadastrei lá. Ainda não estou usando não, mas @Thiago Schmitz lá, igualzinho no LinkedIn. Maravilha. Guilherme Monteiro? Meu é facinho como tirar doce de criança, né? Guilherme Monteiro, Salesforce. Qualquer rede social vai me achar. Ou canal Salesforce Brasil. Bem tranquilo também. Adiciona nossos parceiros também, como sempre nos bastidores, dando todo o apoio para a gente. Bruno Passos, Tayan Guerra, Laís Torres e lá no Instagram, Rafa Celi Monteiro, a Fafá, que faz todas as edições aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de mandar seus comentários, feedbacks nas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo, @Salescash e @canal Salesforce Brasil.
Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, tecnologia, consultoria em TI, com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar grandes resultados com agilidade em projetos Salesforce, integrando com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. Para você que está escutando a gente pelo Spotify, não deixa de clicar no botãozinho seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai receber a notificação. E para você que está escutando pelo iTunes, deixa suas 5 estrelinhas e comenta que a gente vai ler tudo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até mais!